vai dar tudo certo, né? E é uma paciência, assim, sabe? Uma energia boa no Brasil, porque lá em Cuba eu já conhecia a mãe. Lá em Cuba não é assim, gente. Eu acho que é suga. Você suga a manga. Gelas de manga ou qualquer outra fruta, não tem muita, não? Às vezes, por exemplo, quando você chega num lugar, você complementa eles, ou quando você vai embora. Olá, boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos um dia mais ao canal. Se você não me conhece, é a primeira vez que está aqui no canal, me apresento, meu nome é Elisandra, sou cubana. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de coisas que eu amei daqui do Brasil. E coisas também que eu vi diferente. E algumas coisas que são meio parecidas com lá no meu país, Cuba. Fica aí, meu amor, até o final do vídeo. Se você gosta, não se esqueça de deixar sempre seu like e o mais importante, se inscrever no canal. Também me segue em todas as minhas redes sociais. Vamos começar com o vídeo. E a primeira coisa, gente, é falar com desconhecidos. Sim, meu amor, porque você vai lá na rua e as pessoas às vezes falam pra você: beleza? Tudo bem? Ou às vezes te falam: opa, tudo bem? E uma coisa que eu vi meio estranha é que, por exemplo, às vezes ele fala falou, que eu ficava meio estranha, né? Quando ele falava falou, só que eu percebi que eles falam falou. Às vezes, por exemplo, quando você chega num lugar e você complementa eles, ou quando você vai embora também, eles falam falou. No início eu ficava pensando, falou, mas Eu não falei nada. eu não falei nada. Falou? Depois eu entendi que falou é como se você lá em Cuba falasse que vou lá. Que vou lá é uma gíria cubana. Eu sei que vocês, muitos não vão entender, né? Mas é como se você falasse, falou, né? Que vou lá é olá, oi, uma coisa assim. Mas aqui as pessoas gostam de falar bastante, né? Por exemplo, às vezes eu estou numa fila, né? Não sei lá, eu vou lá no SUS. Então eu estou na fila e eu falo, às vezes eles me perguntam: oh, você não é brasileira? Você é estrangeira? Eu sou cubana. Nossa, você... Cubana, que legal, né? Então a gente começa a falar, né? Eles começam a perguntar coisas, eles ficam interessados em saber a história, né? Por exemplo, minha história, né? E eu gosto, gente, eu gosto de falar da minha história. Às vezes as pessoas ficam interessados, né? Como que é a história de uma cubana, que você está fazendo aqui, como era sua vida lá em Cuba, e essas coisas. Eu já falei tanto com pessoas desconhecidas, gente, mas a gente bate um papo, sabe, bem interessante. Bom, eu não falo coisas personais, sabe, mas às vezes as pessoas ficam perguntando, por exemplo, o que você está fazendo aqui no Brasil, o que fez acontecer que você ficar aqui no Brasil, né? Como é a história, como é a coisa lá em Cuba, como funcionam as coisas, né? Então eu gosto, sabe, explicar para as pessoas. E às vezes, por exemplo, eu vou no Uber e aí o senhor do Uber pergunta para mim: você não é brasileira? Você É venezuelana? não, eu sou cubana, eu falo pra ele, eu sou cubana. Então, eles ficam interessados em conhecer um pouco da história, sabe? E às vezes eles ficam chocados quando eu falo as coisas, né? Mas é assim, gente, quase sempre a gente fica conversando com pessoas desconhecidas. Outra coisa, meu amor, lembra sempre que, na minha opinião, gente, pra mim o brasileiro fala bem baixo, sabe? Bem baixo. Lá em Cuba, as pessoas também batem papo nas filas. Bom,
Lá em Cuba todo mundo sabe que só tem fila para comprar qualquer coisa. É só fila. Mas a conversa, vocês sabem que qual que é a conversa de lá em Cuba? A situação está muito ruim, não sei o que, é a mesma coisa, né? Mas que eu acho? Que o brasileiro fala bem baixo. O cubano, no meu amor, o cubano fala muito, muito alto. Sério, gente. Eu já falei pra vocês que eu fiquei meio chocada, sabe? Quando eu ia a uma casa, né? E pra chamar a pessoa, aqui batem palma. Isso lá em Cuba não existe. Tem um seguidor, eu acho, que também falou que aqui também acontece que as pessoas chamam, né? Pelo nome, né? Mas lá em Cuba não existe isso de bater palma. Não. É só gritando o nome da pessoa. Mas o brasileiro tem esse hábito que é muito parecido com o cubano, que falam bastante, né? Falam muito. O cubano também fala. Só que eu já falei pra vocês, nas filas, por exemplo, nas filas, é a mesma coisa sempre. O problema que todo mundo tem, né? Ou às vezes ficam falando uma fofoquinha, sei lá. De fato que é a mesma coisa, né? Falar muito. O cubano fala muito também. E eu acho que é muito parecido com o brasileiro. Outra coisa, gente, que me chocou muito quando eu cheguei aqui no Brasil, é que, por exemplo, lá em Cuba, você consegue a mandarina. Mandarina aqui é tangerina, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, existe tangerina, pocã, e a outra não eu esqueci do nome, mas acho que tem um monte. Se eu não me engano, acho que é bichirica, mexerica. Essa palavra existe? Sei, gente. De fato que tem muitos nomes. Lá em Cuba só é mandarina. E aqui tem todos esses. Porque uma é mais grande, a outra mais pequena, a outra tem semente, a outra não tem. Mas lá em Cuba é a mesma tudo. Pode ser mais grande, mais pequena, sei lá, mas é a mesma. Lembra que lá é por temporada. Lá não é como aqui no Brasil. E eu acho que muitos países que é todo ano. Outra coisa é que lá não tem, por exemplo, a pitaia. Gente, que fruta mais linda. Meu Deus, eu adorei quando eu conheci aqui no Brasil. Bom, na verdade, não gostei muito. Eu gostei de comer, mas não uma fruta como, por exemplo, a banana, que eu amo. O morango, que eu amo. Bom, você sabe que o morango lá em Cuba não tem. Pois é, o maracujá, lá tem aqueles pequenos. Mas esse grande que tem aqui no Brasil, meu Deus, uma coisa assim. Jesus, eu jamais vi uma coisa assim de maracujá lá em Cuba, muito grande, gente. Gente, eu amo tanto as frutas e os vegetais. Eu poderia ser um bicho, sem problema nenhum. Ai, gente, tem tantos tipos de melão. Meu Deus! Tem uns pequenos assim, uns mais grandes, uns gigantes. Sério, tem muito. Eu conheci um tipo de melão, que é aquele verde, aquele grande, aquele verde. Não tem mais. Bom, eu não conheci outro tipo de melão. Aqui tem um verde, que ele é pequeno, tem um amarelo. Gente, eu não experimentei aquele amarelo, mas ele é assim, ele é pequeno. E tem aquele grande, que é verde. Meu Deus, gigante. Outra coisa que a fruta aqui é muito barata, gente. Muito barata. Lá em Cuba é muito cara. A fruta é muito cara, gente. Bom, o que é não caro lá em Cuba? Mas a fruta é muito cara. As bananas que tem aqui no Brasil, que elas são grandes e doces. Eu não sei se elas são natural aqui, me fala meus inscritos daqui do Brasil, se é porque elas são natural assim, elas crescem assim, ou eles colocam água em ela, para ela ficar assim, né? Não sei como funciona. Mas lá em Cuba, você não acha essas bananas assim tão grandes, tão amarelas assim? Cuba não existe. Lá em Cuba tem aquelas que às vezes ficam com
aquelas, como falo, pintinhas, sabe? Pintadinha assim. Mas não tem assim, amarela, grande, igual aqui no Brasil. Não tem. A coisa é o pepino, gente. Lá em Cuba tem um pepino, né? Normal. Aquele gordinho, né? Mas aqui no Brasil, você falar pepino, tem aquele gordinho, que a casca é grossa. E eu gosto daquele outro. Eu gosto dos dois, porque eu amo verdura. Eu amo. Quem me conhece sabe. Mas aqui tem aquele magro, que tem a casca fininha, que ele, eu acho que é chinês, esse pepino aí, se eu não me engano, né? Mas, gente, eu amo esse pepino. E aqui tem muita variedade. Lá em Cuba só existe aquele gordinho, sabe? Esse fininho, chinês, eu só conheci pela primeira vez aqui no Brasil. Uma fruta que sim tem muita variedade lá em Cuba é a manga. Sim, gente. A manga, por exemplo, tem aquelas grandes, tem aquelas pequenas, que é meio parecida, né? Gordinha assim. Tem aquelas que são, lá em Cuba se fala de manga chupete. Manga chupete, porque elas são meio assim. Ai, gente, esqueci do nome. Eu vou ver se deixo uma foto aqui pra vocês verem qual que eu tô falando. Mas elas são meio assim, larguinha. Então, a gente tem costume de, por exemplo, amassar ela. Pra ela ficar meio mole, né? Então, a gente morde em cima, morde, né? E aí, chupa, suga, chupa. Essa palavra existe aqui no Brasil? Bom, eu acho que é suga. Você suga a manga e a gente come assim lá em Cuba. É muito parecido com aqui no Brasil, tem muita variedade de manga também, né? Mas lá também tem muita. Aí na temporada de manga, na temporada de fruta, sabe? Tem gente que tem família numa fazenda. Fazenda? Sim, fazenda. Por exemplo, meu marido tem família. Então, aí tem aquelas árvores que tem a manga, tem outras frutas, como o mamoncillo, que nunca, jamais eu vi, mas eu já falei um vídeo pra vocês, que eu tava doida pra achar ele, porque não tem. Então, tem uma seguidora que me falou que tem, mas eu não achei. E tem o... Ai, gente, o tamarindo. Não sei qual é o nome aqui, vou pesquisar no Google. Tamarindo eu amo, mas aqui no Brasil tem. E é a mesma coisa que lá em Cuba. Mas lá, quando dá a temporada, sabe? A gente pode comer à vontade. Então, a gente pega bastante, né? E às vezes, por exemplo, a família do meu marido, eles pegavam uma sacola daquela que é bem grande, né? Então, você enche elas de manga ou qualquer outra fruta. Não tem muita não, né? Mas enche a sacola e aí pode vender elas. Aí é bom, gente, porque consegue seu dinheirinho, né? Eu ficava embaixo da árvore e comia, gente, sem lavar a fruta. Eu comia. Eu só comia manga. A coisa é o limão, gente. O limão aqui no Brasil, você pode ir lá no mercado, você pode comprar ele. Mas lá em Cuba é muito caro. Às vezes você compra 1, 2 limão, e não é igual esse aqui que tem um grande que não tem nem semente. Você pode fazer um suco com a metade dele. Mas lá em Cuba é aquele pequeno que fala que ele é nome é criollo, né? E é muito caro. Você pode gastar dois desse aí, pequeno, sei lá, R$100, R$80 ou mais, bem caro. Uma coisa é pêssego. O pêssego é uma fruta que eu nunca vi, que eles vendiam lá no mercado. Lá também, bom, lá como eu já falei pra vocês, eles vendem no mercado e às vezes vem com aquela terra vermelha, né? Não é igual aqui no Brasil, que você vai lá no mercado e tá tudo limpinho, não. Lá em Cuba não é assim. E o pêssego é uma fruta que eu conheci pela primeira vez, a fruta, no Brasil, porque lá em Cuba eu já conhecia o pêssego. Aquele que vem na lata, né, meio doce, né, esse eu já conhecia, só que o pêssego, a fruta verdadeira, gente, se na minha cara,
eu conheci pela primeira vez aqui no Brasil. E eu falo uma coisa, não gostei muito. Eu falo a verdade, não gostei muito. Gosto mais daquele que vem na lata, né? Mas eu não conhecia a fruta, sabe? Cheguei aqui no Brasil, minha melhor amiga falou pra mim: ô Lissandra, como tu ama as coisas azedas, tem que experimentar o kiwi. Gente, juro que eu amei o kiwi. Essa é uma fruta que lá em Cuba eu não conhecia. Não sei se tem os cubanos que estão inscritos no meu canal. Fala nos comentários se lá em Cuba tem kiwi, mas eu não conhecia. Mas, gente, eu juro, eu amo essa fruta. Amo comer açaí com banana, kiwi e morango. Meu Deus, que coisa boa. A coisa, meu amor, que o brasileiro faz e eu amo. Bom, não posso comer muito, mas um dia eu como as frutas, a salada de frutas. Lá em Cuba tem salada de fruta, mas não é igual aqui no Brasil, não. Lá em Cuba, a fruta que você consegue, né? Eu aqui no Brasil, você corta ela em cubinhos pequenos, né? Mais ou menos assim, pequenos. Então, aqui eles colocam leite condensado por cima. Eu experimentei pela primeira vez aqui no Brasil e eu juro que eu amei. Lá em Cuba não é assim, gente. Não, é só a fruta picadinha e só isso. Mas eles não colocam por cima leite condensado. Jamais vi isso lá. Não sei se tem pessoas que eles fazem isso, né? Lá, mas eu falo sempre na minha experiência e eu jamais vi. É isso que eu amo daqui do Brasil, gente. Você vai lá no mercado e eles vendem a fruta cortadinha nos potinhos, né? E eles vendem, você pode comprar e você pode comer. Mas, gente, eu juro que isso é muito bom. Por exemplo, às vezes eu vou lá na academia e eu volto, tô com muita fome, né? Então eu vou lá no mercado e eu compro e eu como. Gente, é muita diferença. E a última coisa que eu vou falar pra vocês, meus amores, é que aqui no Brasil eu aprendi a me relaxar, ter muita paciência. Porque as pessoas, gente, têm muita paciência. Por exemplo, às vezes você fica triste, porque já aconteceu comigo, que eu fiquei triste no trabalho, né? Então, ai, gente, deixa eu ver aqui, porque não tá a câmera. Então, por exemplo, eles veem você triste, então eles vão dar um abraço em você, eles falam: não fique triste não, tem que ter paciência, tem que se relaxar, fica tranquila, vai dar tudo certo, né? E é uma paciência assim, sabe? Uma energia boa que você sente, que, gente, você aprende, sabe, a ter paciência. E outra coisa que aqui no Brasil tem muito a ver com Cuba, bom, falei que aquele era a última, né? Se essa aqui é a última, é que as pessoas são cubanos, é bem carinhoso, sabe? Por exemplo, carinhoso, gente, carinhoso, aqui no Brasil. Bom, por exemplo, abraço, beijo, né? Aqui é bem parecido também, sabe? Com Cuba nessa parte, né? Só que lá em Cuba as pessoas não são muito de falar, por exemplo, Deus abençoe. Não, meu amor. As pessoas não têm muito esse costume. Pode que, por exemplo, entre família, uma coisa assim. Mas aqui no Brasil, por exemplo, às vezes até no mercado. E você fala para a pessoa: bom trabalho, boa noite para você. E eles falam a mesma coisa e às vezes falam, por exemplo, Deus te abençoe, né? Essa lá em Cuba, as pessoas não têm esse costume, na verdade. Gente, isso é uma coisa que é muito lindo. Juro que eu amo. E eu fiquei com esse costume. Bom, meus amores, já tá aqui o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado muito. Se for assim, não se esqueça sempre de deixar seu like, compartilhar muito o vídeo e o mais importante, se inscrever no canal. Beijo grande, Deus abençoe todos vocês e até mais.